caminhão circular, rodar nessa estrada, se a gente puder carregar um avião com 100 toneladas de carga, será que nós vamos ter aeroporto com pista suficiente para conseguir aterrissar ou decolar essa aeronave? O problema é que quando eu falo da possibilidade de um veículo carregar um determinado volume de carga, eu tenho que pensar que isso interfere nos outros elementos dos sistemas. Ou seja, cada um dos modais de transporte apresenta características próprias. E essas características são essenciais para que o sistema atinja a sua finalidade maior, que é colocar o produto no lugar certo, na hora certa, em condições de uso. Vamos ver um vídeo intitulado Maravilhas Modernas, onde a gente tem uma sinopsezinha disso que nós estamos falando até aqui. Diariamente, navios, trens, caminhões e aviões entregam mercadorias. Uma complexa rede de transporte cobre o mundo. Ao longo da costa, um ciclo de carga e descarga mantém prateleiras cheias e fábricas em funcionamento. Em todo lugar, há um posto de carga. A grande maioria nunca prestou atenção, mas os que trabalham diretamente com transporte percebem que esta é a alma do negócio. Como a gente percebe no vídeo, o sistema de transporte tem essa capacidade de conferir agilidade aos sistemas organizacionais, aos suprimentos, à distribuição dos materiais. Vamos falar um pouquinho de cada um dos modos de transporte, começando pelo mais conhecido e pelo mais utilizado deles, que é o modal rodoviário. O modal rodoviário se caracteriza por ser realizado em vias chamadas rodovias, e estas vias, essas ligações rodoviárias são as mais comuns em qualquer lugar. A principal característica do modal rodoviário é que ele é o único que possibilita ligações porta a porta. O que significa isso? Significa que o meio rodoviário é o único que pode pegar um material na origem e levar até o seu destino final. É o modal mais ágil de todos os modais existentes, porque ele possibilita a existência de uma velocidade e uma eficiência que os demais modais não conseguem. Ele apresenta uma desvantagem, que é a sua capacidade de carga, que é um tanto quanto limitada. O segundo modal importante é o modal ferroviário. No Brasil, nós temos um problema sério em relação a esse modal. Embora ele esteja crescendo e hoje já represente algo em torno de 20% do volume de materiais transportados no país, a gente tem uma malha ferroviária, ou seja, a rede de ferrovias existente no país, que é muito pequena. Vamos ver na tela aí a diferença, comparação da malha ferroviária brasileira com outros países. Entre os países de grande extensão territorial, o Brasil tem a mais baixa oferta de transporte ferroviário. Em extensão, os Estados Unidos têm a liderança. São 194.731 quilômetros de linhas, contra os 10.930 quilômetros brasileiros. Em densidade, a situação se repete. Nos Estados Unidos, são 21,3 quilômetros de linhas ferroviárias para cada 1.000 quilômetros quadrados de área, enquanto que no Brasil, são apenas 1,3 quilômetros. Como vocês puderam perceber por essas imagens, a nossa malha ferroviária, quando comparada com países de uma extensão territorial semelhante à nossa, ela é muito pequena. Isso se deve a decisões equivocadas tomadas no passado, quando se decidiu fazer uma opção pelo modal rodoviário. O modal ferroviário é extremamente barato quando comparado ao rodoviário,
porém nós não temos as possibilidades de ligar o país de norte a sul, de leste a oeste, em todos os sentidos, a gente ainda não tem. Devagarinho a gente está chegando lá, estão sendo feitos investimentos que provavelmente levarão o país a apresentar uma malha ferroviária um pouco melhor. Um outro modal importante é o modal hidroviário. O modal hidroviário acontece no meio água e a gente divide ele em 3 tipos de navegação. Navegação no transporte marítimo, do transporte fluvial, do transporte lacustre. O marítimo, a navegação, como o próprio nome diz, realizada nos mares, nos oceanos, e a gente divide ainda o marítimo em navegação de longo curso, ou seja, de ligações entre países, e navegação de cabotagem, ou seja, na costa de um país. Temos também a navegação fluvial, ou seja, aquela que acontece em rios, e a navegação lacustre, aquela que acontece em lagos. A navegação de cabotagem, como eu disse, ela acontece na costa do navio, do país, e são navios com capacidade de carga, obviamente um pouco menor, mas que conferem a possibilidade, sobretudo num país com quase 8.000 quilômetros aí de extensão de costa, fazer a ligação entre os diferentes portos que estão ao longo da costa de um país. E a navegação de longo curso, ela é fundamental porque é ela quem possibilita ao comércio internacional, ou seja, as ligações entre países, possibilita que os países levem as suas mercadorias de um ponto a outro. E isso acontece em veículos especiais, que são os navios. Mas existem diferentes tipos de navios. Quais são esses tipos de navios? Bom, nós temos os navios de carga geral. Um navio de carga é aquele navio que transporta qualquer tipo de produto, geralmente colocados em caixas, em contêineres, ou em sacos, ou em grandes volumes de embalagem, mas são navios cargueiros, ou seja, navios de carga geral. Temos os chamados navios graneleiros, que no Brasil a gente conhece muito, por quê? Porque o Brasil é um dos grandes produtores mundiais de grãos. Então os navios graneleiros são aqueles que servem para o transporte de grãos, né? São navios que têm um grande compartimento de carga, onde se jogam lá dentro os grãos, e por isso se diz graneleiro, se transporta a granel. Existem também aqueles navios chamados roll-on, roll-off, ou seja, são navios utilizados para o transporte de veículos, que entram rodando e saem rodando do navio. Existem também os navios tanques, que são utilizados para transporte de líquidos. Sobretudo, o grande volume de transporte internacional nesse tipo de navios é o transporte de petróleo. Temos também o modal aeroviário. O modal aeroviário é aquele que utiliza o meio ar. Os veículos utilizados para este modal são os aviões cargueiros, os helicópteros ou qualquer outro meio de transporte aéreo, como balões, por exemplo, que durante uma determinada época se utilizou para fazer transporte também. E temos ainda um outro modal importante, que é o modal dutoviário. O que é um duto? Um duto nada mais é do que um tubo por dentro do qual se transporta água, gás, petróleo. Os dutos que a gente mais conhece são os dutos justamente de transportes de gás. O mais famoso deles, o gasoduto Bolívia-Brasil, uma vez que a gente importa o gás boliviano, né? E temos os dutos de transporte de petróleo. Todas as refinarias da Petrobras são supridas de petróleo a partir de dutos. E hoje se fala de um novo modal de transporte. Qual é este modal? O modal infoviário ou eletrônico. Este modal se caracteriza por ser suportado, a sua via por onde fluem os bens que são transportados são chamadas de infovias. Vocês vão dizer, puxa, professor, mas a gente pode considerar isso como um modal de transporte? Sim, essas infovias transportam o quê? Bits e bytes. Na verdade, produtos
bens que podem ser digitalizados. Portanto, uma infovia exige o quê? Uma plataforma digital, que está essencialmente baseada no quê? Em recursos de TICs, tecnologias de informação e de comunicação, que permitem que eu possa transportar qualquer bem que possa ser digitalizado. Você nunca comprou um CD, um DVD pela internet? Você nunca comprou um livro digital? Ou seja, a tecnologia da informação e da comunicação evolui e possibilita que a gente utilize cada vez mais as infovias. O que é uma infovia? Uma infovia nada mais é do que um conjunto de linhas digitais nas quais ocorre o tráfego de dados dessas redes eletrônicas. Com a expansão cada vez maior da internet, a gente tem as infovias que possibilitam, portanto, que eu transporte, que eu leve de um ponto a outro bens que podem ser digitalizados. Então, essencialmente, o que é transportar? Fazendo um resumo, transportar é levar alguma coisa de um ponto a outro. E isto pode ser tanto um bem físico, os materiais, que são o objeto da nossa disciplina, podem ser as pessoas, podem ser informações. Mas, claro que os sistemas de transportes não estão completos se a gente não falar daqueles que são os intervenientes, os diferentes atores nos sistemas de transporte. Essencialmente, os principais intervenientes se resumem a dois. Claro que nós temos vários outros, mas dois são os principais. São aquele que embarca a mercadoria para ser transportada, dito embarcador, e aquele que realiza o transporte, dito transportador. E cada um destes agentes intervenientes nos sistemas de transporte tem objetivos diferentes. O embarcador vai ter por objetivo sempre reduzir custos com os transportes, enquanto que o transportador, em virtude dos investimentos que ele